Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Museu da Capoeira. Galera, vamos falar das matrizes corporais africanas. Essa matriz corporal africana, dessa diáspora, ela vai influenciar Portugal, vai influenciar Brasil e vai se também remisturar na própria África. Ou seja, quais foram os corpos africanos que foram para o Brasil? A diáspora africana. Eu estou em Portugal, estou na cidade de Lisboa, onde eu vivo desde 1995. Isso me desperta muito sobre o que é Portugal, o que é África e o que é Brasil. E Mestre Kaká, ele deu uma palestra pra gente, usou um PDF, colocou algumas lutas, despertou muito interesse. Passado alguns anos, eu decidi retomar esses estudos. Então pensem o seguinte, um funil em que a gente começa de uma visão ampla da África e que a gente vai afunilando até chegar a beirar o Atlântico africano, que é da onde partiam os corpos africanos para o Brasil, que eram levados, né? Aproveitei, gente, também usei recursos da IA, né, para criar, fazer o grafismo e a composição visual dos vídeos e usei as vozes em inteligência artificial com os textos meus. Então, no final você vai ter as fontes primárias dos estudos. Espero também que vocês comentem sobre o resultado que vocês acharam dessa coleção dos 4 vídeos. Comentem, vamos botar um algoritmo aqui do YouTube para poder fazer, para apresentar essa coleção para mais pessoas, tá certo? O fato de comentar, partilhar e de colocar o like faz os vídeos aumentarem sua apresentação para as pessoas, tá certo? Sejam bem-vindos. Nem a panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Capítulo 3. África em movimento. Lutas, conflitos, rotas internas e os caminhos forçados da escravização. Este curso segue os caminhos abertos pelas pesquisas do mestre Kaká Bonatis e permanece dedicado à memória do historiador Fred Abreu. Aqui, observamos a África em plena ação histórica. Reinos organizados, corpos treinados para a guerra, para o rito, para a defesa e para o poder. Antes do Atlântico, antes dos portos, antes do cativeiro colonial, esses corpos já carregavam técnica, memória e sistemas de luta plenamente formados. Neste vídeo, seguimos o continente africano em movimento, mapeando lutas, conflitos e os processos que transformam guerreiros em cativos. A guerra cria deslocamento, a captura cria rotas, e o corpo torna-se arquivo vivo dessa história. Seguimos agora pela África dos séculos X ao XV, um continente em pleno movimento histórico, organizado em reinos, confederações, cidades-estado e rotas comerciais. Neste tempo, o corpo africano já é formado, educado pelo rito, disciplinado pela política e pela vida coletiva. Exércitos existem. Chefes guerreiros comandam. Territórios são defendidos, expandidos e disputados. Aprende-se a lutar desde cedo, com armas, com o próprio corpo, com estratégia, resistência e leitura do terreno. A África que vemos aqui é histórica, ativa, produzindo poder, corpos já preparados, já marcados pela experiência da guerra, que em breve serão empurrados para um novo limiar da história. Lutar é prática social, política e militar. Em cada região, o corpo é preparado de forma específica para defender território, proteger comunidades e enfrentar conflitos reais. Nem todas as práticas recebem nomes fixos. Muitas são sistemas de treino, transmitidos por geração, aprimorados na guerra e atualizados pelo confronto. Há lutas de agarramento, combates de bastão, uso coordenado de lanças e escudos, golpes com mãos, pés e corpo inteiro. O treino não acontece isolado. Ele surge no contexto do exército, do clã, do reino, da chefatura. Aprender a lutar é aprender a sobreviver, a obedecer, a liderar, a resistir. São sistemas corporais operantes, historicamente documentados. Cada prática mapeada aqui responde a um contexto concreto: geografia, inimigo, arma, estratégia. É esse mapa continental que sustenta os conflitos que veremos adiante. A África que luta é a África que se organiza, se defende e segue sua história. Na África Oriental, a guerra não se limita ao interior.
Ela se conecta ao Oceano Índico, às rotas marítimas e a inimigos exteriores. Aqui, o corpo guerreiro atua entre terra e mar. Combate terrestre, defesa urbana e confrontos costeiros. Desde pelo menos o primeiro milênio, cidades suaílis como Kilwa, Mombasa e Zanzibar integram redes comerciais que ligam África, Arábia, Pérsia e Índia. O controle dessas rotas gera riqueza e também guerra. Chefaturas africanas disputam portos, tributos e acesso ao comércio do ouro, do marfim e das especiarias. Conflitos armados ocorrem entre cidades-estado suaílis rivais. Nesses confrontos, o corpo aprende a lutar em proximidade, uso de lanças curtas, escudos e combate corpo a corpo em espaços fechados. O Império Etíope enfrenta inimigos externos reais, sultanatos islâmicos do chifre da África, como o Sultanato de Adal. Esses conflitos culminam em campanhas devastadoras no século XVI, com batalhas prolongadas, destruição de cidades e deslocamentos populacionais. As rotas do Índico também transportam ideias, religião, língua e normas sociais. A islamização da costa suaíli ocorre por comércio, poder e dominação política, nem sempre pacífica, frequentemente imposta pelas elites urbanas. Esses processos alteram ritos, hierarquias e formas de organização corporal e militar. A captura de prisioneiros em guerras costeiras, cativos usados como força de trabalho ou incorporados a novas hierarquias culturais e religiosas. Alguns cativos são absorvidos por treinamento militar, outros deslocados por rotas comerciais marítimas e terrestres. Esse corpo aprende a negociar, lutar, resistir e adaptar-se. Hoje, práticas como o combate de bastões no sul da Etiópia, conhecido como Donga, funcionam como rito de passagem e treino para a guerra. Força, precisão, resistência à dor. Entre povos pastoris do leste africano, como os Maasai, o treino com lanças e bastões acompanha a formação do guerreiro responsável pela defesa do grupo. A África Oriental é, portanto, fronteira ativa de guerras internas e conflitos internacionais. Na África Ocidental medieval, impérios como o Império do Mali, Império Songhai e o Reino do Benin estruturaram exércitos permanentes, hierarquias militares e territórios definidos. A defesa das rotas do ouro, do sal e das cidades é vital. No Mali e no Songhai, campanhas militares expandiram fronteiras. Cidades são cercadas, exércitos marcham pelo Vale do Níger e prisioneiros de guerra passam a integrar sistemas de dominação e trabalho. Entre os povos da região Hausa, cidades-estado como Kano e Katsina entram em guerras frequentes por território, prestígio e controle político. Nesse contexto, surge o Dambe, combate ritual de punho, ligado à formação guerreira, à honra e à afirmação social masculina. No Senegal, a luta Laambe é documentada como prática de força, agarramento e resistência, associada à preparação física e simbólica do guerreiro. Nos territórios mandingas da Senegâmbia, esse treino aparece de forma clara no ritual do Kankurang, um sistema de iniciação onde o corpo é preparado para a resistência. Os mandingas estiveram na base da formação do Império do Mali. É nesses territórios que sobrevivem práticas corporais herdeiras da guerra medieval. Entre elas, destacam-se lutas tradicionais de agarramento, sem codificação formal, baseadas em equilíbrio, força medida e domínio do corpo inteiro. Na África Austral, entre os séculos XI e XV, surgem estados organizados, ligados a rotas internas, ao comércio do ouro e do marfim, e sustentados por poder militar real. O reino de Mapungubwe, ativo entre os séculos XI e XIII, controla rotas estratégicas, impõe autoridade por meio de força armada e da captura de populações derrotadas. Após o declínio de Mapungubwe, o poder concentra-se no Grande Zimbábue, entre os séculos XIII e XV, centro político, militar e coercivo da região. Guerras regionais garantem tributos, chefaturas rebeldes são cercadas, prisioneiros incorporados ao sistema produtivo e militar. Entre os séculos XV e XVI, o Império do Mutapa herda rotas, territórios e inimigos, expandindo-se pelo Vale do Zambeze.
Essas expansões produzem campanhas militares prolongadas, subjugação de povos vizinhos e captura sistemática de prisioneiros de guerra. Nesse contexto, o treino marcial não se separa da guerra. Ele acontece no próprio processo de conflito. Entre povos de matriz nguni, desenvolve-se o combate com bastões, prática ainda viva, usada como treino de distância, tempo, esquiva e controle corporal. O stick fighting é herança direta do treino guerreiro pré-colonial, ligado à defesa do território e à afirmação social. Entre populações Shona, ligadas a Mapongubí, Grande Zimbábue e Mutapa, o treino marcial envolve manejo de lanças e disciplina corporal. Na África Central, as rotas do interior convergem. Os vales do Congo, do Kwanza e do Lukala ligam florestas, planaltos e savanas. Aqui, a guerra organiza o território. No Reino do Congo, o poder central enfrenta chefaturas provinciais de Umbata, Nsundi e Impemba, em disputas internas por tributo, sucessão e controle regional. Confrontos armados produzem derrotas locais e prisioneiros. No Ndongo, o soberano, o Angola, entra em guerra contra sobas rivais de Kisama, Kambabambi e Indemba, ao longo do vale do rio Kwanza. A disputa é por terras, rotas e autoridade política. No Matamba, o reino combate chefaturas do Planalto do Ndala e do Vale do Lukala, disputando zonas agrícolas e caminhos do interior. A guerra ocorre entre aldeias fortificadas e trilhas florestais. O território impõe combate em proximidade. A captura surge como consequência direta da guerra. Guerreiros derrotados, populações cercadas. Mas a escravização não resulta apenas do combate. Africanos também se tornam cativos por dívidas, punições judiciais, condenações rituais, sequestros ou pela venda de dependentes e familiares em contextos de crise. Essas práticas integram sistemas políticos e jurídicos africanos anteriores ao tráfico atlântico. Os cativos são deslocados por rotas internas e por rotas muçulmanas transsaarianas, ligando a África Central ao norte do continente. Esses circuitos antecedem o Atlântico. A África Central torna-se o ponto de compressão histórica do continente, antes do litoral, antes do oceano. A formação do corpo passa por rituais de iniciação e treino comunitário. Entre povos Chokwe e Lunda, o Mukanda organiza a passagem à idade adulta, com treino físico, resistência e disciplina corporal. No Gabão e em regiões dos Camarões, o Buíte atua como rito iniciático complexo, formando o corpo pelo controle, postura e resistência. No sul de Angola e no norte da atual Namíbia, especialmente na região do Cunene, entre populações Ovambo, com destaque para os Kwanyama, há registros etnográficos de práticas de combate. Essas práticas integravam o universo da formação juvenil masculina. No litoral de Angola, sobretudo na região de Luanda, a baçula, de proveniência costeira, preserva princípios de rasteiras e desequilíbrio corporal. Um golo, já mencionado no capítulo anterior, integra esse universo mais amplo de formação corporal centro-africana. O corpo segue adiante. Se você acha este trabalho importante, considere nos apoiar através do nosso clube de membros, ou por Pix e PayPal através do e-mail museudacapoeira@gmail.com. Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura.